E aí, para quem está entrando, já queria novamente dar boas-vindas. Acho que essa live é muito importante, que eu penso sempre nessas mães que estão precisando de ajuda. E muitas das vezes elas não sabem. E aí, nem às vezes só mãe atípica. Então, às vezes a gente fala que não só mãe atípica, tem a cuidadora, tem às vezes babá que cuida da criança, tem a professora, tem a AT. Por quê? Quando a gente é um cuidador, nós esquecemos que nós precisamos ser cuidados primeiro. Né? Que a saúde primeiro começa em nós. Foi bacana quando você falou da nutricionista para a família, porque, primeiramente, quando a gente está bem, nós conseguimos cuidar do outro melhor. Né? Então, hoje eu percebo, e eu falo muito, Jéssica, que, né, para todo mundo que nos ouve e para o mundo atípico, o quanto que o mundo atípico foi importante na minha vida. Porque aqui eu estou rodeada de profissionais. Eu tenho nutricionista, tem a fono, tem a TO, tem a médica, tem a psicopedagoga, tem a psicóloga clínica, todos os tipos de psicóloga, TCC. Tem todos os profissionais. Eu estou rodeada de profissionais. E aí, cada um com a sua abordagem, mas cada um falando muito do autocuidado, falando sobre autoestima, falando da importância da gente tá tudo bem não estar bem, e nem sempre vai estar tudo bem. Só que nesses momentos que não está tudo bem, como a gente vai lidar? E nós não deixarmos os pilares da vida entrar em desarmonia, que é o sono, a alimentação, a atividade física. Se a gente desequilibra isso, e aí o outro lado, a saúde mental, a saúde espiritual. Se a gente desequilibrar isso, não vai ter como a gente cuidar dos nossos filhos. Só que quando a gente recebe um diagnóstico, nenhuma mãe acha que o filho já vai ser autista. É diferente até para uma mulher, uma mãe, quando tem um filho que tem uma síndrome de Down. É diferente. E aí, ela já, no nascimento, ela já sabe que o filho dela tem síndrome de Down. É diferente das crianças dentro do espectro autista. De repente, você se torna uma mãe atípica, né? Que seu filho está dentro do espectro. E isso é um choque, tem um processo de luto, e aí a mãe entra em depressão, ansiedade, deixa de se olhar, não tem mais autocuidado, não se alimenta mais bem, desiste da sua carreira, para de trabalhar. É muitas coisas acontecendo. E aí, como equilibrar isso? Como mesmo nesse processo de muitas coisas acontecendo, como cuidar da nossa alimentação? Como ter esse olhar para a nossa mente, para a nossa alimentação? Como conseguir olhar para tudo isso? Você, como especialista nessa área da nutrição, como conseguir fazer isso? E às vezes nem ter mesmo nesse processo de receber diagnóstico. Outras coisas também, né? Como você falou, a questão de ter filho, de mulheres fazendo tratamento para ter filho, né? E não conseguem. E fica nessa ansiedade, não vê a hora de conseguir. Como fazer tudo isso? Eu creio que o equilíbrio maior, ele tá em querer dar conta de, sabe aquela coisa, eu quero dar conta de tudo e tudo tem que ser perfeito. Então, o primeiro passo é que não vai ser perfeito, que eu sempre falo no consultório para os pacientes, nem nós, que somos nutricionistas, sabemos 100% do que precisa ser feito, repetimos isso diariamente, nem a gente consegue fazer 100%, porque não dá para ser perfeito e carregar todos os pratos ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer o quê? O melhor dentro do que a gente tem, dentro das possibilidades que a gente tem. E muitas vezes é aquela coisa, eu preciso estar 100% fazendo a dieta, todas as refeições certas, então eu não vou fazer nenhuma. Já que eu não consigo dar meu 100%, eu não vou fazer nenhuma. E às vezes é uma coisa simples, assim. Nossa, eu já sei que a minha janta está sendo a pior refeição do dia. Eu vou começar a organizar ela. As outras eu vou levando como dá. Então, eu sei que na janta eu tô pegando qualquer coisa, bolachinho que tem, pronto. Então eu vou começar a deixar pelo menos uma carne moída pronta, congelada, que eu pego essa carne moída para comer quando eu tenho fome. Ou eu vou deixar pelo menos uma alface lavada, que da hora que eu for jantar, eu pico uma alface rapidinho ali. Sabe? São coisas simples. A gente complica demais. O que eu tenho visto muito, né? Faz 10 anos que eu atendo, eu vejo muito que com a internet, o que tem acontecido? Uma cobrança excessiva de pratos perfeitos, dias perfeitos, tem que estar tudo muito bonitinho. E aí, assim, cada vez mais vai se deixando para depois. E as mães, eu falo assim, que é mãe no geral, né?
Eu não sou mãe ainda, mas eu atendo muitas mães no consultório. Elas fazem tudo pelos filhos. A Tudo. alimentação dos filhos geralmente é perfeita, não tem nem o que a gente falar. Mas elas não cuidam da alimentação delas, sendo que elas fazem a comida saudável para o filho, mas elas não, nem elas comem da comida saudável que faz para o filho. Porque elas estão tão cansadas que elas querem pedir uma pizza, mesmo Exato. tendo. Ou o que que Aham. acontece também? Vai lá e dá comida bem bonitinho pro filho, come aqui sentado, tem que comer com calma. E ela faz o quê? Pronto, deu comida, ela come em pé, cuidando de outra coisa. Aí ela vai beliscando, ela não sabe nem o que ela comeu, come os restos que sobrou da criança. Daqui a pouco ela pega um outro biscoito e ela vai assim, durante o dia. Ela não consegue sentar e fazer uma refeição. E tem dias que realmente não vai ter como, porque a rotina da mãe é uma loucura. Então, o que que a gente pode fazer? Facilitar a vida. Então, quando eu tenho um tempinho, para quem tem rede de apoio, para quem tem um pai para ajudar, eu sei que não é uma realidade de muitas mães, né? Uhum. Mas sempre que possível, eu tenho um tempinho aqui, eu tenho uma rede de apoio, tudo que der para deixar cortado, descascado e congelado, eu vou deixar. Aí eu tenho a parte financeira assim que eu consigo comprar as frutas picadas. Eu consigo comprar os vegetais picados. Então eu vou Uhum. comprar tudo picado pronto. Já Porque era mais facilita. facilita demais. A gente é campeã em inventar desculpas, né? Que na verdade são justificativas reais, porque realmente está corrido. Mas Uhum. a gente perde 10, 20 minutos, até uma hora no celular. Uhum. A gente para muitas vezes para pedir um iFood e procura lá um tempão no iFood. Então, às vezes, a gente até tem o tempo, só que o cansaço toma conta. Então, na nutrição também a gente consegue o quê? Suplementar para essas mães, né? Através de exames de sangue ou da parte clínica, que eu tenho alguns questionários de sintomas clínicos no consultório, que eu consigo ver se tem deficiências de alguns nutrientes. Então, a gente consegue suplementar para que diminua esse cansaço também e ela tenha mais disposição. Aí Uhum. facilita para ela ter mais energia para conseguir cuidar da alimentação, cuidar da saúde e cuidar dos princípios básicos, né? Às vezes a mãe não toma água. Sem água o corpo não funciona. É o tempo todo, sim, apagando incêndio, 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 e esquece de tomar água. Qual que é a Uhum. dica que eu dou? Sempre copo cheio com canudo. Onde você tá, você passa e toma. Canudo é vida, Eu falo, eu falo das principalmente para quem é garrafinhas. mãe. Mas canudo é a facilidade, porque quem é mãe tá sempre com a mão ocupada fazendo alguma coisa. Você só tá, o copo tá parado, você só vem com a boca. Não precisa nem soltar a criança. Vem Uhum. com a boca e toma, sabe? Tudo que você puder facilitar a tua vida, né? Eu brinco sempre no consultório assim. É uma coisa simples um canudo, parece que não toma tempo, mas isso facilita a vida. Então, tudo que você puder fazer para minimizar o esforço de fazer algo saudável é melhor. Porque tudo que é saudável não é confortável. Não é uma coisa, nossa, uau, que legal ser saudável. Tudo exige muito esforço. Os Sim. benefícios, o que é legal, é o fruto que a gente colhe, né? Sim. O como a gente vive, a qualidade de vida, a leveza, a saúde é muito bom. Mas o esforço para ser saudável não é um mar de rosas igual muita gente pensa que é. E exige esse Principalmente esforço. quando, principalmente se não, só te interrompendo, principalmente se não é um hábito da família. Principalmente se não, por exemplo, a gente não é café, né? Igual exemplo, né? Aqui em casa, o café não tem açúcar. Então é um hábito. Já é um hábito, né? Então já é algo tão normal, para mim confortável. Tipo, se Sim. toma, nós somos da padaria esses dias, final de semana, geralmente um sábado, um domingo, a gente toma um café na padaria. Também não é comum, porque daí é muito salgado, tal, não sei o quê. Não é comum, a gente fala que a gente não tem como ser clientes da dona da padaria. E aí eu vou tomar um café por açúcar. Eu esqueci de falar que era assim. Nossa, não consegui. Não consegui, porque é tão já normal, já é um hábito não tomar o café com açúcar, que virou um Sim. hábito, né? Vira um hábito. Então, E o paladar o acostuma. difícil. E eu acho que. Hã? O paladar acostuma com sem Acostuma. açúcar. Eu acho que o mais difícil é até virar um hábito, né? É um hábito. Aí, tudo isso que você falou, eu posso fechar com um exemplo. Eu gosto muito de trazer exemplos. Uma das principais coisas que eu fui estudar, Jéssica, na minha maternidade atípica, para mim conseguir equilibrar minha carreira profissional, trabalhando no mundo corporativo, home office, estudar sobre autismo, acompanhar meu pequeno nas terapias, estimular ele em casa, estudar de madrugada e à noite sobre autismo, foi gestão do tempo.
A primeira coisa que eu fui trabalhar é gestão do tempo. Quem não sabe administrar sua vida, não sabe administrar nada. Então, eu olho muito para a pirâmide de esforço e resultado. Tudo na minha vida é esforço e resultado. Então, tudo eu olho, o que eu preciso fazer para me ganhar mais tempo? O que eu preciso fazer para ter tempo mais com a minha família? Para me ter qualidade do sono, da alimentação, para me conseguir ser mais produtiva? O que eu preciso fazer? Aí, exemplo, na alimentação, e aí fica de dica, o que nós fazemos? Nós compramos, inclusive, ó, economiza muito mais. Nós fazemos a compra da semana, em vez de ir lá na quarta-feira, quinta-feira verde, comprar um monte de tomate, alface, cenoura, e aí desperdiçar, jogar fora, nós compramos uma vez na semana, ou no sábado ou no domingo, e aí eu já corto conforme as porções, num potinho de vidro e congelo. E como o Titi tinha seletividade alimentar, e aí eu consegui equilibrar carne com legumes, só o legumes ralado, já era um hábito nosso, o legume ser ralado. Então, como que eu faço? E também eu não tenho tempo, mas eu amo cozinhar. E faz parte, até eu postei hoje nos meus stories, Lidiane Luz, sobre que é terapêutico para mim fazer minha comida. E muitas pessoas, mas é perda de tempo. Mas para mim faz bem. Eu não vou parar de fazer. Para mim faz bem cozinhar. E aí hoje foi galinhada aqui em casa. Mas como que eu faço? Tenho tempo? Não tenho. Aí eu vou lá, abobrinha eu ralo, cenoura eu ralo, eu corto picadinho. A batata eu não consigo deixar cortado, mas eu posso cozinhar e deixar cortado, deixar congelado ou semi na geladeira lá. Todo legume eu ralo ou eu corto. Cheiro verde congelado, a cebola tá cortada, o tomate tá cortado, o pimentão tá cortado quando eu compro. Nós não consumimos alho porque ataca a nossa rinite, minha e do Titi. É muito inflamatório para nós, então nós não comemos comida com alho. E aí eu coloco muito cheiro verde. Então toda a nossa comida aqui em casa vai ter cheiro verde. E um pouquinho só de cebola. E muito orégano, sal, pimenta, essas coisas. Então, na hora de eu preparar as nossas refeições, é muito rápido. O arroz eu faço rapidão, eu já coloco uma cenoura, a carne, a proteína, eu já separo. Eu chego no mercado e coloco nos potes já por porções. Naqueles potes de vidro. Então, a carne moída, o frango, o peito, tudo picadinho. Para facilitar a minha vida. Porque aí, durante a semana, a gente tem essas refeições mais saudáveis. Eu digo assim, caseira, vai ser saudável, mas vai ser caseira. Só que eu penso nessa rotina. Aí eu separo um dia na minha semana, 1 hora, chego no mercado, já lavo, já... Tudo assim, muito rápido. Muito rápido. Então, foi a forma que eu encontrei de não deixar essa questão da alimentação nos prejudicar e não deixar essa demanda para outra pessoa, pensando muito bem também para as mães que vão assistir, estão nos assistindo, sobre a seletividade do meu filho. Por quê? Eu falo que a seletividade da criança, a mãe ou o pai precisam estar junto para a criança comer. Então, aquele tempo de mesa, que muitas vezes é corrido, hoje as famílias mal sentam à mesa para comer. Senta na E TV. sabe uma coisa que acontece também? Tem a questão da seletividade alimentar. E muitas vezes a mãe, o pai, o que eles fazem? Como escondido. E Sim. apesar da criança não estar vendo, a criança sente que, tipo assim, eu vou ficar aqui, mas a alimentação que eu quero é uma outra também. Então, isso é um cuidado que tem que ter, sabe? E fora que esse comer escondido gera uma culpa. Tipo assim, nossa, eu tô comendo escondido do meu filho porque ele não pode. De certa forma, gera uma culpa. Essa culpa aumenta cortisol. A mãe ou o pai, né, fica mais irritado, mais cansado, mais ansioso, simplesmente por comer escondido. Mas assim, eu sou do que... se meu filho não pode glúten, teve uma época que o Titi não podia nada de glúten. Pra gente ver essa questão da alergia e tudo mais. Todos nós sem glúten. Porque Porque assim, dificilmente, né, a gente vai comer algo escondido que é muito saudável. é, Então, geralmente exato. também não faz bem pra gente, né? Não significa que, lógico, no dia a dia a gente não vai comer. Mas vou fazer uma refeição livre, vou comer de vez em quando, tá tudo bem. Mas tá comendo escondido com frequência, pode ter mães, às vezes, que pelo cansaço mesmo, né? A rotina, estressante, é muita coisa. Chega no final do dia, ela quer comer doce para se compensar do cansaço. Sim, E é um pensamento, assim, tipo, é entendível, né? Porque o doce, de certa forma, ele conforta. Só que é um conforto que vai trazer prejuízo logo em seguida.
Sim, porque ele conforta no momento, mas logo em seguida ele só aumenta a naquela. irritabilidade, fica sem paciência com a criança, fica mais ansiosa, fica reclamando de tudo, porque tá cansado, porque o doce suga toda a energia. Por isso que ele dá um pico de energia, né? Porque ele suga toda a energia para ele. Logo depois vai baixando aquela energia. Então é um falso pensamento de que o doce vai confortar. É lógico, vão ter dias totalmente estressantes, até quando a gente está no DPM, tá tudo bem ter esse dia, só não pode ser algo recorrente. Todo dia eu tô cansada, eu mereço comer doce. Porque ele dá essa falsa impressão de que está resolvendo algo, mas ele está criando um buraco muito mais profundo. Então, às vezes, tem mães que vivem cansadas, vivem sem energia, não é só pela rotina, mas pelo que ela alimenta nessa rotina. Então, ela dá comida saudável para a criança, e aí, depois que a criança não está perto, ela come tudo que é não saudável. E aí ela piora ainda mais a vida dela, né? Que ela precisa ter energia para cuidar Ah, pra você ter da energia. criança. E eu sempre falo muito, tá sem energia, vê como tá sua B12. B12, vitamina D também faz muita diferença. Como que tá seu hemograma, nível de ferritina. Porque a B12 tá muito em alta. Então, todo mundo já associou B12 com cansaço. Eu falo que ela ganhou o Sim. Ibope ali na pandemia e ela Aham, continua daí não vindo. olha as outras coisas também. E aí também não adianta a gente ter uma B12 boa se o ácido fólico não tá bom, porque os Sim. dois trabalham juntos na metilação. Então a gente precisa dos dois juntos. Hoje é muito comum, principalmente mulher, porque a gente menstrua, né? Então a gente tende a ter um estoque de ferritina mais baixo. E pelo nível de estresse que a gente tem, então é muito comum a gente ter uma ferritina baixa. Ferritina é nosso estoque de ferro. Então é como se você andasse com o carro sempre na reserva, mas não é aquela reserva, ah, acabou de acender a luz. É a reserva daquela. Desespero, tá dando 50 quilômetros que o carro entrou na reserva, ele vai parar a qualquer momento. Geralmente a nossa ferritina tá nesse nível. E aí a Uhum. gente morre de cansaço. Aí você vai perguntar para a mãe, as vacinas da criança estão em dia, Entendi. os remédios, tudo bonitinho. Mas a mãe tem 2 anos que não faz exame de sangue. E nem é um exame Aham. de sangue difícil, não. É tipo um Não, e aí hemograma no básico. caso, indo para o nosso cenário de maternidade atípica, a criança está fazendo fono, TO, psicomotricidade, não sei o que lá, não sei o que lá, tá. Qual foi a última vez que você foi no ginecologista? Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Não tenho tempo. Entendeu? Porque existe essa cobrança muito grande de que se eu reservar um dia, uma tarde para mim, é como se eu estivesse tirando algo do meu filho. Eu tenho que estar acompanhando, mas o que eu vejo, sabe? Os nossos filhos, eles não podem ser culpa da gente estar sem saúde. Eles não podem ser os culpados por isso, entende? E muitas vezes a gente coloca a culpa neles, por conta deles. Então, é igual aquelas frases, quando vocês crescerem, eu vou sair de casa. Quando vocês saírem de casa, eu vou sair junto. Assim, como se o filho é culpa de tudo. E nós vamos se deixando, né? Tem esses lados da maternidade. E a gente vai se deixando de lado. E aí entra muito o papel do profissional como você, nos ajudar, dar orientação. Para mim foi muito importante no processo do autocuidado, voltar a fazer atividade física com o meu esposo. Porque realmente, se colocar na ponta do lápis, a gente não tem tempo. É Uhum. tanta intervenção, é tanta terapia, é trabalho, é estudo, não tem tempo. E aí a gente tem que colocar isso na agenda. E entra um trabalho que eu acho que daí entra muito o seu trabalho que eu vejo que você faz diferente. Você trabalha com a mentalidade. Porque se a gente não muda o Sim. comportamento, a nossa mente, a gente não consegue mudar os E nossos essa hábitos, né? questão da agenda que você falou, eu sempre falo para todos os pacientes. O exercício físico, a alimentação tem que estar dentro da sua agenda. O maior erro que a gente faz é o quê? Aqui está a vida, numa caixinha. Na outra caixinha eu coloco a alimentação. Não tem como. A alimentação tem que estar dentro da caixa da vida, porque você vai ter que Sim, comer. Você não sobrevive se você não comer. A única diferença é o que você escolhe. É a mesma coisa que um carro. Você vai ter que colocar gasolina. Só que você escolhe se você quer colocar uma boa gasolina ou uma gasolina falsificada no seu carro. A mesma coisa é a gente com o corpo, você vai ter que comer. Então, já que você vai ter que se alimentar, coloca na tua rotina alimentos saudáveis. E muitas vezes a gente foge disso por não querer ter uma rotina, porque a gente acaba criando aquela conversa assim: ah, eu já tenho muita coisa, principalmente para mães atípicas, né? Muita rotina, muitas intervenções, é muita coisa para fazer.
Mas eu sempre pergunto no consultório, você tem 15 minutos no seu dia que você consegue incluir exercício físico? Tenho 15 minutos. Então é 15 minutos. Não precisa ser uma hora na academia. Porque eu entendo que às vezes uma hora na academia não é uma hora na academia. É 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, você se Aham. organizar. Só que muitas vezes, principalmente para quem tem essa rotina com muita coisa, compensa muito mais você se organizar para fazer um exercício em casa, muitas vezes. Se você não consegue, que eu ainda falo assim, você conseguir fazer exercício é uma coisa boa, nem que seja 2 vezes na semana, porque você sai um pouco do teu mundo ali, da tua rotina, e tem um Perfeito. momento para você. Só que se não é possível, não é viável, você não tem rede de apoio, você não tem marido, você não tem como naquele momento, então, porque às vezes você consegue colocar meia hora a criança para fazer uma brincadeira, para fazer alguma coisa, ou tá dormindo, alguma situação que você tenha 15 minutos, meia hora, faz em casa. Hoje, com a internet, graças a Deus, a gente tem um monte de exercício, mesmo que sejam exercícios mais tranquilos, né? Se a pessoa não sabe fazer exercício, nunca fez, não tem consciência corporal de nada, ela tem exercícios básicos que ela consegue. Eu brinco assim, polichinelo, que a gente Uhum. aprendeu na escola, sabe? Uhum. Pular, ficar pulando no lugar. Então tem coisas que são simples, 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 que já vai ativar o teu corpo, já vai trazer um gasto de energia também, né? Para muitas vezes as mães estão acima do peso, então ajuda no emagrecimento também, mas Uhum. principalmente para a saúde mental. Eu, inclusive, sempre indico para as mães do consultório que, se possível, né, incluir atividades terapêuticas mesmo, de coisas que elas gostam. Falo, eu sei que o melhor de tudo, no mundo ideal, é fazer exercício físico 5 vezes na semana. Mas eu ainda prefiro que ela faça 3 vezes na semana de exercício físico e um dia ela pegue para fazer uma coisa que ela goste. Seja uma Sim. pintura em tela, seja um crochê, seja tomar um banho com calma, ir na manicure, sabe? Fazer algo que ela goste. Ou Sim. muitas vezes o exercício físico que ela gosta de fazer e que ela quer fazer é uma dança em casa. Porque Uhum. a dança vai trazer uma energia diferente. Eu falo, faz a dança. O Mais ou menos. melhor exercício é o feito, não é o perfeito. Então, o importante é se movimentar e trazer coisas que também tragam prazer, tragam cuidado. Porque não adianta a gente se preocupar só com o corpo e desfazer a parte da mente, a parte do nosso espírito. Porque muitas vezes o excesso de cuidado com o corpo acaba gerando mais um estresse para a vida. Então a gente não é blogueira, a maioria, né? Sei que vão ter também, mas é uma minoria. Não é blogueira fitness, não vai ser capa de revista, não vai ser competidora de fisiculturismo. Então você não vai trabalhar com o seu corpo, com a estética dele. Não tem por que Uhum. esse corpo ficar perfeito. Ele tem que ficar um corpo que você goste de você e que você fale, pra mim tá tudo bem. Até brinco que nós mulheres nunca tá, né? A gente nunca tá com o corpo perfeito que a Nunca está gente satisfeito. gostaria, nunca tá satisfeito. Mas o que eu ensino sempre no consultório é: você pode não estar amando o seu corpo na forma que ele tá, mas você tem que honrar ele tipo, honrar ele e amar ele porque você tem um corpo. Então, se Sim. você tem um corpo ali para estar achando defeito, primeiro ame e honra. Porque tudo aquilo que a gente não gosta, a gente faz o que a gente repele. Então, se você não gosta de alguém, para que você vai querer ficar perto? Então, se você não gosta do seu corpo, você não vai querer ficar perto dele, você não vai ter prazer em cuidar dele. Então, quanto menos você gostar do teu corpo, mais você vai querer não ver ele, usar roupa para tampar ele, não cuidar, comer tudo que vai fazer prejuízo para ele, porque você não gosta dele. Então, o primeiro passo é honrar o corpo que você tem e gostar dele, porque aí você vai aprender a cuidar dele também e vai aprender a se olhar de forma diferente, não mais só como mãe, porque antes de ser mãe você é mulher. Então, Uhum. primeira coisa, tipo, se olhar como mulher também, porque mãe é uma função e com o tempo, daqui uns anos, para quem tem criança pequena, cada vez mais a criança vai deixando de depender de você. E é onde as mães se perdem, né, muitas vezes. É, só que você falando, foi fazendo várias conexões aqui, tem alguns paradigmas. É, a primeira coisa que você falou, que foi bem importante, referente a fazer uma atividade prazerosa. Sabe o que eu imaginei? Eu vi um vídeo, inclusive acho que já a gente postou no Mundo Atípico, tem uma pergunta são crianças entrevistando mães. E aí as crianças perguntam, mãe, o que você gostava mais de fazer antes de eu nascer? Aí a mãe, dançar, eu fazia teatro, eu lia muitos livros. E aí eles perguntam, mas mãe, por que você deixou de fazer?
Entendeu? Então, assim, foi por conta de mim? Cara, aí as mães começam a chorar. E é uma pergunta reflexiva, assim, a gente perguntar, se perguntar e perguntar para as mães, nós mães, né? O que que você amava fazer antes de eu nascer? Minha realidade, antes do titio eu era atleta, entendeu? Era bike, natação, corrida, musculação. Hoje, consigo? Nunca. É outra Não, realidade. antes era só trabalhar, estudar e meus hobbies. Não tem como, não tem. E aí a minha ideia é parque, que é o meu cachorro, e voltando nas corridas aos poucos, mas também né, algo, como eu sou muito competitiva, né? Tenho mais meu perfil, mais competitividade, eu não faço nem planilha, Jéssica, você não está entendendo. No meu nível de eu não faço nem planilha, eu vou no meu tempo. Por quê? Entra exatamente o processo que você falou. E aí você começa a se comparar, começa a ver que não está vendo resultado, e aí não cuida. Daí entra o processo da saúde mental. Então, é um processo, eu não faço planilha, eu vou no meu ritmo, eu sei que eu estou em outro momento. Hoje, eu não estou mais na carreira corporativa, eu empreendo, então é outro cenário, você trabalha E é muito 24 horas importante, isso por que você falou da dia. comparação, é você se comparar com você. O que que eu mais vejo no consultório? Mães que chegam querendo ter o corpo que elas tinham, a disciplina que elas tinham antes de ser É mãe. outra Eu falo realidade. assim, não tem como. Olha a minha realidade, eu não tenho filho. Eu vou chegar na minha casa depois do emprego, eu e meu marido. Eu tenho as coisas de casa para fazer, sim, mas eu não tenho uma criança para cuidar, para dar É atenção, para outra brincar. realidade. É outra realidade. Então, como que você. E é diferente também de uma menina mais nova que eu que está só estudando, E isso é né? outra Então, eu realidade. tento sempre trazer isso para o consultório, tipo assim, o teu comparativo tem que ser com quem você é agora, dentro Sim, da sua realidade. Então, dentro dela, o que na que cabe? realidade. Muitas vezes no consultório, eu pego uma consulta inteira do paciente e falo, hoje a consulta vai ser diferente. Vamos montar a sua rotina. Me fala tudo que você tem que fazer na Isso. semana e eu vou colocar dentro de um quadro de horários para que você enxergue, consiga enxergar e ter clareza de tudo que você tem que fazer na semana. Porque não Sim, adianta você vir aqui e a gente criar um monte de meta que não cabe dentro dessa rotina. dentro da sua Na, agenda. na maioria das vezes, né? Até para mães também. O que acontece? Sobra tempo. Porque é aquilo que Sim, você falou, você tem essa clareza da gestão do tempo, mas a sim. maioria das pessoas não tem. Então, quando eu falo assim, então tá, tudo você tem que fazer, eu vou colocar dentro de um quadro de horário. A maioria das pessoas não colocam essa gestão do tempo que elas não têm 24 horas. Quando a pessoa fala, você tem 24 horas. Não, você não tem 24. Porque de Uhum, 24, 8 você dorme, teoricamente. Então, te uhum. sobra 16. Fora que você para fazer xixi, para fazer cocô, para tomar água, para dirigir. Então, mais ou menos útil no dia, a gente vai ter 12 horas. Então, como que você coloca 25 itens para você fazer no dia com 12 horas? Que é o tempo útil que a gente tem. Então, eu tento sempre trazer para a realidade, principalmente as mães, entenderem qual que é o seu tempo aqui útil que você conseguiria encaixar. É 20 minutos para cuidar da sua alimentação? Então, vamos escolher uma alimentação, pelo menos, de 20 minutos que você consegue fazer com qualidade no dia? Uhum, uhum. E adaptando à realidade, que eu acho que é um dos maiores erros. Hoje em dia, o comparativo com a internet é muito grande, é um mundo que é muito fora da realidade, né? E esse cuidado tem que ter, porque a saúde mental vai com Deus, e muitas vezes o cansaço que as pessoas sentem não é nem um cansaço físico, é um cansaço mental de tentar ter aquela vida e se culpar por não estar fazendo o que precisava. E querer o tempo todo a vida do outro, né? Que você não sabe, tem rede de apoio, tem muito dinheiro na conta, então consegue contratar o melhor personal, fazer a melhor cirurgia estética, ter os melhores suplementos do mundo. É outra realidade. É Tem outra outra coisa que realidade. você falou anteriormente sobre se olhar. O que acontece muitas das vezes, e eu tô falando uma realidade muito atípica, tá, Jéssica? O que Uhum. acontece muitas das vezes, inclusive eu vou estar num evento com mulheres na quinta-feira, e por isso que a gente não está fazendo a live. Todas mães atípicas. Existe um processo muito da invalidação, você como mulher, você como pessoa. E aí é importante a gente se olhar no espelho. Tentar se ver. Por quê? Você foi falando isso, se olhar e tudo mais, eu fui refletindo sobre isso. Quantas vezes a gente está conseguindo se olhar no espelho? Será que a gente está se reconhecendo? Será que nós estamos gostando do que a gente está vendo? Eu vou falar um hábito que mesmo eu trabalhando no home office, eu não precisava estar o tempo todo assim maquiada, não, tá?
Porque a maioria das coisas era fechada a câmera, com o time, vamos abrir câmera, não vamos, era o time ali interno, os meus clientes eram os colaboradores e ex-colaboradores, fazia maquiagem quando eu ia para um processo de organizar a contratação, tal, algumas coisas bem específicas, reunião, treinamento. Então não precisava fazer maquiagem o tempo todo, estava em casa. Depois que eu comecei a produzir conteúdo aqui no Mundo Atípico Luz, sempre fazendo maquiagem. Aí Tá, você toma adquiriu banho, esse já hábito. acorda, já passa um troço aqui no olho, um batom. E assim, todo mundo foi percebendo, mas Lid, você foi mudando. Eu falei, porque eu comecei a me expor. Eu comecei a me expor mais. E antes, eu lembro das meninas, quando eu trabalhei muito em clínicas, Jéssica, em clínicas, recepção de clínica, dentro das salas de clínicas e tudo mais. As meninas falavam, a Lid tá arrumada, hoje tem reunião. Eu falei, hoje tem reunião. Por quê? Porque assim, todo mundo tava sem maquiagem, as mães na sala das clínicas sem maquiagem, a maioria com roupa de academia, porque às vezes a gente deixava, né? Eu não, né? Porque eu sempre estava trabalhando, mas às vezes deixava a criança, às vezes tinha horário reduzido, deixava a criança na terapia e trabalhava na parte da tarde, e aproveitava e ia na academia. Então tava sempre com roupa de academia, então sem maquiagem. E aí as meninas já falavam, a Lid tá de maquiagem, hoje tem reunião, tá com um batonzinho, tem reunião. Só que nós, se não deixar, nós vamos se perdendo. E aí, tanto na maternidade atípica ou não, mas principalmente na maternidade atípica, então tentar se olhar mais no espelho e tentar ser feliz com aquilo que está vendo, né? E se não está bem, o que eu posso fazer para melhorar? Lid, mas não tem tempo. Não tem que fazer, é o que tem. Só que outra coisa, daí entra naquela pauta que você falou, os filhos vão crescendo e vão perdendo menos, deixando muito da nossa ajuda. Nem sempre. Às vezes aquela criança é maior nível de suporte, Jéssica, e vai sim depender muito da gente pro resto da vida. Só que a gente tem que entender, e é aí que eu falo para essas mães, até quando eu quero viver para estar com meu filho? Entendeu? Aí eu pego na dor, né? Daí eu falo com a mãe direto, assim, ó. E às vezes não tenho um filtro social, já mando. Até que idade você quer viver com seu filho? Porque se a gente. Nós, né, nós esquecemos que aqui a gente já tem uma vida, né? Aqui na Terra, esse corpinho aqui, uma hora vai pro beleléu, vai lá pros bichos. E aí a gente esquece que a gente morre. E a gente vive só apenas hoje e tá tudo bem. Nós esquecemos que nós ficamos mais velhos e nós vamos morrer. Então, até que idade eu quero viver com esse filho que precisa mais da minha ajuda, que precisa mais do meu suporte? Essa semana mesmo, acho, o meu esposo, ele corre. E aí ele quer voltar à academia. Não sei se ele tá aí na live. Ele que falou, eu quero voltar para academia porque o Titi tá crescendo e aí ele quer brincar e ele tá ficando pesado. O Titi fez 6 anos. Ele quer brincar, espoletar, né? Fazer as brincadeiras dele e ele tá ficando pesado. Aí meu esposo falou, eu preciso voltar logo pra academia porque o Titi tá ficando pesado, eu já tô sentindo a diferença. Entendeu? Então, é muito sobre isso, é entender, tá ok, até quando eu quero viver com meu filho, que velhice eu quero proporcionar junto com meus netos, com os meus filhos, e nós esquecemos disso. E além disso, muitas doenças que nós podemos prevenir. A partir do momento que a gente cuida da Muitas. alimentação, né? Eu estava quase desenvolvendo uma doença autoimune que eu nem sabia, por conta da lactose, por conta do glúten, eu nem sabia o que era isso. E a alimentação, para mim, é primordial. É primordial, porque assim eu sei que eu consigo ser mais produtiva, ajudar minha família, ajudar meu filho, Se a entregar gente o que eu pensar preciso. desde a época, acho que é Hipócrates, né, que falou que seu remédio seja seu alimento, Exato. é muitos anos, né, que a gente escuta que o nosso alimento é o nosso remédio, mas a gente prefere ainda acreditar nos milagres que surgem por aí da indústria, com um monte de remédio, mas a gente não faz o básico. Eu falo assim, os melhores remédios são as frutas e as verduras. E hoje em dia, assim, 90% no consultório que eu mais pego no pé é para consumo de frutas e verduras, porque o brasileiro ele se resume em salada, alface, tomate, fruta, banana e maçã. Sim, E a gente tem, graças a Deus, no Brasil, uma principalmente, uma variedade. amplitude Eu estava agora no congresso em São Paulo e tinha muita coisa do Nordeste, né? Porque eles reforçam muito a agricultura familiar, que é muito forte lá. Então, Aham. tinha frutas que eu nunca vi na vida, porque é muito característico da região, né? Até a gente estava no estande da Bahia, eram vários frutos que eu nunca vi na vida, e eu pensando, gente, como o Brasil é rico.
Porque às vezes a fruta que tem lá não tem aqui, e vice-versa. Então a gente tem uma amplitude muito vasta. Só que a gente se para nas crenças, ah, comer saudável é caro. E Uhum. é Não. muito diferente. Porque eu até brinco, e falo assim, ó, quando você come saudável, você come menos, geralmente, do que você Aham. come. Você come mais comida de verdade, mais fruta, mais verdura. Comer caro é você, tipo, ir no rodízio de sushi. Que você vai pagar ali 70, 80 reais e em 40 minutos você não. Já acabou aquele dinheiro. Com Por 70, 80 arroz. reais, você compra muita fruta às vezes pra semana. Caro é ter o aplicativo do iFood o tempo todo ali. A gente aqui não tem, tá? Nós não temos aplicativo de E você iFood. sabe que às vezes eu atendo paciente no consultório que a desculpa deles é o iFood. E aí, às vezes, eu abro com eles e falo: o iFood não é um problema. O problema é a pecinha que pede o iFood. Porque olha aqui quantas É. coisas saudáveis a gente tem para pedir. Só Tem- que nunca esqueço uma paciente que uma vez ela falou assim: eu falei para ela, então você pede o hambúrguer, tem hambúrguer com folha de alface, com folha de Sim. acelga. Você Uhum. pede o hambúrguer com a folha de acelga, alface. Ah, mas eu vou pagar 30 reais no lanche para comer com a folha de alface? Eu falei, tá, mas você paga 30 reais para comer com pão. Uhum. Então é praticamente a mesma coisa, só vai trocar o pão pela alface. O Sim. hambúrguer, o queijo, o bacon, tudo ia continuar. Daí ela, tá, mas eu vou pagar tipo 30. Eu falei, sim, porque o pão ele deve custar R$ 1, 50 centavos pro moço ali que tá fazendo. A alface também vai ficar por aí. Então, tipo, é a mesma coisa, mas é muito da nossa mente. Então, eu sempre trago esses exemplos no consultório para eles perceberem que o que manda nas escolhas alimentares deles é a cabeça, muito mais É. do que o paladar. É. O paladar também tá ruim, porque já come tão errado que vai intoxicando. Mas o Aham. primeiro passo é mudar a cabeça, o porquê que está fazendo aquilo, quais são os Uhum. benefícios, qual que é o objetivo, né? Eu falo que por isso que dieta muitas vezes não funciona. Porque você só Sim. segue um papel, você não sabe por que que está fazendo. Você não Uhum. sabe o porquê daqueles alimentos, quais benefícios que vão ter. Então eu tento sempre frisar isso. Por que que tá? Tipo, a fruta com a castanha, ela não tá de bonita no plano alimentar. Ela tá porque a gente precisa daqueles nutrientes. Uhum. E hoje em dia, com as modas da vida, tem tanta dieta na moda, eu falo que a gente tem uma luta para entender que as pessoas precisam ser educadas nutricionalmente. Não existe reeducação alimentar. Porque o brasileiro nunca foi educado a comer certo. Então, a Sim. gente está fazendo agora uma onda de educação nutricional, porque teve muitas mudanças, né, alimentares em pouco tempo. E com a internet, muita coisa foi divulgada de forma saudável, sem ser saudável. E existe tudo saudável para quem? Então, uma pessoa que ela tem sensibilidade ao glúten e lactose, sim, se ela comer aquilo lá, vai fazer mal. Eu vejo muito na internet o pessoal falando que isso é um terrorismo nutricional. Depende para quem. Às vezes uma pessoa que só quer emagrecer, parte estética, ela não tem intolerância, ela não tem alergia, sistema digestivo perfeito, pode comer o pão dela, não vai fazer mal. É Mas às vezes isso. uma pessoa com doenças intestinais, uma criança com autismo, uma pessoa com transtorno de ansiedade, com Uhum. depressão, tudo isso pode alterar. E Sim. eu fico pé da vida com as pessoas falando assim, ah, é o terrorismo. E depende também, porque às vezes a pessoa não precisa tirar para sempre. Mas às vezes Sim. ela precisa fazer o quê? Dessensibilização daquele Uhum. alimento para poder voltar a comer e entender a tolerância. Falo Exato. por experiência própria. Eu Fizemos isso tenho também. sensibilidade com trigo. Se eu comer Uhum. muito, tipo assim, eu tô mais ansiosa essa semana porque eu fui para São Paulo comer muito mais coisa com trigo. Aham. Então, eu já sei, eu sabia que eu tinha passado do meu limite. Então, eu tô semana regulando tanto a minha ansiedade como a minha dor crônica, porque eu comi mais trigo. Então, eu Uhum. sei que eu vou ter que fazer uma dessensibilização agora por uns 30 dias para o corpo voltar ao normal. Só que eu consigo fazer isso porque, tipo, eu tenho conhecimento. A maioria das pessoas não Não sabem. tem. E elas vivem com dor, com problema de saúde, e não imagina nunca que é por causa de um alimento. Olha, olha a importância. Nossa, nutrição é vida. Eu acho que eu falei para você no dia que a gente se encontrou, né? Se eu pudesse, eu estudei toda a parte de processo de intervenção para o Titi. Mas se eu pudesse voltar, eu voltaria principalmente na parte da nutrição, lá base ali, o que melhorar no dia a dia, o que colocar, o que não tirar, fazer vários exames em relação a alergias alimentares. Então, descobri que o alho, mas o alho foi teste, foi fazendo, achamos o alho. Que aí meu filho, eu e ele, né? Eu, Titi, o meu esposo não. Mas a questão da rinite, que estava atacando por conta de alho na comida. Só que hoje a gente pode ir no restaurante, na casa da minha sogra, comer a comida dela, que não vai acontecer nada. Só que não é a nossa rotina.
O leite, nós não tomamos, meu filho não toma o iogurte leite, né? Nós viajamos e aí no hotel tinha iogurte. Nossa, ele viu, ele amou de morango, tomou todos os dias. Eu falei, ai meu Deus, vai dar diarreia. Não deu nada. Mas por quê? Não faz parte da vida dele. Porque o corpo tá, tipo, tá bem estabelecido. É assim, ó, quanto Exato. melhor você come, mais liberdade você tem. Exato, então assim, foi tudo bem, não deu nenhuma alteração. Então, assim, olha a importância da gente saber de tudo isso. E às vezes a gente tá se entupindo de medicamento, mas às vezes é uma coisinha assim que a gente muda da alimentação, muda a nossa vida, muda tudo. A gente consegue ser mais feliz, né? Ser mais produtivos, E estar mais hoje a gente tem muito exame, exame de alergia alimentar, tem o Food sim, Detective que faz, que é muito simples de fazer, que você coleta saliva e ele já dá várias intolerâncias. Tem teste de microbiota intestinal, porque muitas vezes, dependendo do paciente, não adianta fazer teste de alergia, porque ele vai dar alergia exato. para tudo. Eu brinco, às vezes chega paciente com alergia para tudo no consultório, não tem mais o que comer, vai viver de água e água Água e filtrada. luz. É, quase isso. Porque o intestino está muito inflamado. Então, muitas vezes também não compensa fazer o teste de alergia. Compensa primeiro fazer teste de microbiota intestinal, ver como que está o intestino, cuida do intestino, organizou ele, volta a comer, ainda tem alguma coisa, aí faz teste de alergia alimentar. Porque senão, às vezes, é muito sofrido também tirar todos os alimentos para Sim, testar, né? E às vezes é uma coisa só. Então, a nutrição, hoje em dia, a gente tem uma amplitude de exames, de testes, de intervenções que a gente consegue fazer na nutrição funcional, na nutrição integrativa, a gente tem uma amplitude muito maior, né? Porque a gente consegue trabalhar suplementações, fitoterapia, aromaterapia, os óleos essenciais sim, são, tipo assim, maravilhosos. A gente tem os florais de Bach, os florais da terapia quântica, então tem muitos problemas de saúde que muitas vezes não adianta com a parte física, tentou de tudo, física e biológica. Vai sim. conseguir melhorar com os florais e com a aromaterapia. Então, a gente tem uma amplitude de ferramentas muito grande. Por isso que tem que ter essa visão integrada. Pera, o paciente chegou com esse problema, mas eu preciso olhar o todo para identificar quais são as causas principais que eu vou ter que tratar. E tá, o que está mais gritante, o que está mais urgente, o que está mais incomodando essa paciente? Ah, ela está muito cansada e ela não consegue fazer nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o cansaço. Porque se ela melhora o cansaço, o resto já melhora metade. Então, é sempre ter essa visão integrada, que é o método que eu trabalho, né? Com essa visão integrada. Até esses dias um amigo perguntou: Ah, isso aqui é bom? Eu falei: depende para quem e para o quê. No método que eu trabalho, na minha visão integrada, não tem como te responder. Porque eu não te conheço, eu não Eu tenho que saber avaliei, eu com não... você. Depende do que você precisa e do que eu preciso achar também sobre você. Então, tudo que é da nutrição depende para quê e para quem. Uhum. Isso é importante, que daí para esse diz que me disse, isso aqui é ruim, isso aqui não pode, não, isso aqui faz mal. Depende, nós somos seres individuais, né? Aqui em casa, o leite mesmo, para mim e para o Titi, afeta muito uma questão de sinusite e rinite. Para o meu esposo, afeta a questão do couro cabeludo dele. Fica cheio de dermatite lá. Aí cai cabelo, mas assim, claro, meu esposo deixa eu falar, mas para ele se livrar do leite, demorou muito. Porque ele tinha um apego emocional com leite. Aquela família típica que é um pãozinho com leite, né, vai comer um pão sempre com leite, com Nescau, com Toddy, alguma coisa assim. Era algo muito que lembrava a infância dele. Então, para ele gostava muito. Ele só conseguiu parar de tomar o leite, mesmo eu e o Thiago não tomando, depois que ele conseguiu ver na pele o que o leite estava fazendo no couro cabeludo dele. E eu falei, toma mais leite. Toma mais leite. Ele viveu na pele. Então, aí que ele viu, não, realmente, o leite está fazendo isso. Por quê? Tá fazendo... Só que afetava uma parte do organismo dele. Para mim, pro Titi, era outra. Então, por quê? Porque cada pessoa reage de uma forma, né? Nós somos seres Exatamente. únicos. E E aí é, para com todo esse debate do diz que me diz que a gente precisa olhar com a pessoa de forma individual. E esse que é o problema tem sido maior da internet hoje, porque generaliza-se tudo, né? Generaliza, né? E eu falo assim, a nossa luta tem sido isso, porque, tipo, você falou, tipo, o leite faz mal pra você de um jeito, pro teu marido pra outro, tem alguém que não vai fazer nada, Não e vou tem fazer nada. daquela pessoa que se ela consumir 3 vezes na semana não vai fazer nada, se ela consumir 4 já vai fazer, Aham. que é o limite de tolerância do organismo dela. Tá, tem uma coisa que também, por exemplo, é sempre que eu posso comer feijão.
Por quê? Porque eu tenho intestino impermeável, o Thiago também. E aí, menina, é uma luta o tal do feijão. Já tentei várias formas, aí cozinha assim, ferve assim, deixa tanto tempo e coloca. O que que eu faço? Reduzo. Reduzo. Geralmente a minha sogra é o que menos me faz mal, então reduzo. Amo uma feijoada. O feijão preto é melhor para o meu intestino. Então eu já sei. E aí a minha barriga fica extremamente inchada, mas é puro gases. Do Aí Thiago a mesma coisa. provavelmente o feijão azul que vai ser é um feijão que vai dar menos gases também, porque tem Qual? feijão azul que provavelmente ele vai ser um feijão que vai dar menos. E uma outra coisa que podia ser feito é usar a enzima alfa-galactase, que é a enzima que ajuda na digestão do feijão. Então sempre que você for comer, você toma a enzima junto, porque ela vai fazer o papel, porque provavelmente a tua enzima está baixa. E aí, a hora que você toma, né, a enzima, ela faz o processo Não digestivo. ajuda. E aí você pode fazer o tratamento de 30 a 60 dias, ver se a produção natural dela volta. Se não, sempre que tomar, vai ter que tomar enzima. Igual quem tem intolerância à lactose. Sim, daí então, assim, eu quase não como, não faço questão também do feijão. Gosto mais do preto, e é o que me faz melhor também. E tá tudo certo, mas o importante é a gente se conhecer também, conhecer nosso organismo, da mesma forma que a gente vai lá, estuda o nosso filho, conhece o nosso filho, conhecer também nosso corpo para a gente ficar mais saudável para nossa família. Bom, caminhando para os finais, de tudo que a gente falou, tem mais alguma coisa que de repente você queria falar nesse processo de cuidado, desse processo da gente se cuidar, né, se perceber e garantir essa saúde para nós, né? Porque quando a gente procura uma nutricionista, são N motivos, né, que a gente pode buscar uma profissional. Mas eu acho que é muito um processo de se permitir também, né? Permitir se cuidar, honrar esse corpo. Entender que merece. Nós merecemos esse cuidado, merecemos estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente. É todo um processo, né? Então, O se alguma coisa. merecimento tem sido algo valioso, assim. Geralmente, principalmente mães, elas se culpam muito por estar se cuidando. Então, elas acham, tipo assim, não mereço. E a culpa é uma culpa muito grande. E aí, ela precisa ter essa percepção que elas merecem e que elas devem. Porque se o amor maior da vida delas são os filhos, elas só vão conseguir cuidar desses filhos se elas cuidarem da saúde. É o clichê da máscara de oxigênio do avião, que não é Aham, feito. Primeiro a máscara em você, depois o outro. E é aquilo que eu falei, cuida do básico. Tá tomando bastante água? Como que tá o sono? Tá comendo frutas e verduras? Tá mastigando devagar, conseguindo fazer uma refeição, pelo menos com calma? Ajusta a base bem feita, que depois tudo fica mais fácil. Eu falo assim, tudo que a gente vai fazer depois fica mais fácil quando tem alicerce bem feito. Então, sim, fazer o básico. o básico. Alimentação, frutas e verduras, tomar água, cuidar do sono na medida do possível e também mastigar mais devagar. E, se possível, pelo menos uma vez no ano, fazer um check-up de exames de sangue para que seja olhado de uma forma funcional e integrativa. Porque não adianta fazer exame de sangue para olhar na referência só. Porque aquela referência não fala quase nada para gente e fala só Uhum, sobre doença, a referência, ela não fala de sim, saúde. E aí a gente tem a referência de saúde. E muitas vezes, alguns sinais e sintomas que a mãe está tendo é por alteração bioquímica de exame de sangue. E que facilmente é corrigido com ajuste de suplementações para ela tomar, que vai trazer mais qualidade de vida para ela e para a criança também. Porque tendo uma mãe saudável, a criança fica mais feliz. mais feliz em tudo, né? Em tudo. A criança, eu falo que muito sobre a frequência, nós somos a frequência do nosso filho. Então, se nós estamos bem, o nosso filho vai estar na mesma frequência, ele vai estar bem na escola. Isso é reflexo. Se eu estou bem, meu filho está bem na escola, ele está bem nas terapias, ele está bem em casa. Ele, quando pergunta, Thiago tem crise? Thiago não tem crise. Thiago dorme um sono excelente. Tem uma rotina excelente. Da mesma forma que a gente precisa olhar para a nossa agenda, nós precisamos também olhar a rotina do nosso filho e nós entrarmos numa rotina. Às vezes a gente quer dar muita rotina do nosso filho, mas esquecemos da nossa rotina, do nosso cuidado. Então, é um processo. E aí também entender qual é o meu momento. E esse processo de merecimento é muito importante. A gente precisa se atentar a isso. E se olhar com Jéssica, mais gentileza, né? exato. Jéssica, acho que não teve pergunta. Se alguém tiver aí, quiser fazer alguma pergunta, aproveitar, Jéssica. Aproveite. Jéssica. Mas eu queria Aproveitem esse momento.
Já queria te agradecer pelo seu tempo valioso. Eu honro muito o tempo das pessoas, e principalmente quando ela fala sobre saúde, fala sobre educação, fala de alguma forma como nós podemos melhorar a nossa vida. Então, fico muito grata de você estender esse seu tempo, esse seu dia, para nos comunicar, nos passar informação de como a gente pode melhorar a nossa vida. E aí, eu sempre faço uma pergunta final, assim, para todos os nossos convidados. Aqui a gente tem o nosso mundo, né? O mundo é Típico Luz. E ele é um mundo com diversidade, com inclusão, com acolhimento, entre tantas outras coisas. E a pergunta que eu faço para o nosso convidado é como seria o mundo da Jéssica? Ou o seu mundo, é um mundo fictício, né? Você pode criar também. O seu mundo, como seria o seu mundo? O mundo que você gostaria de viver agora? O que você gostaria de colocar e o que você colocaria nesse mundo? Seja até mesmo para você viver agora ou deixar para sua família como legado, deixar para sua esposa, deixar para sua família. Como que você faria esse mundo e o que você teria nesse mundo? Ah, com certeza, o mundo com menos ansiedade, com certeza, sem sombra de dúvidas, com menos ansiedade, mais liberdade e paz, e principalmente com mais gentileza, sabe? Gentileza e amor pelo outro. Eu acho que algo que eu prezo muito é essa gentileza e amor pelo outro, em ouvir o outro, porque é algo que a gente está tão deficiente hoje em dia, né? Essa gentileza, esse cuidado. Então, uma prioridade, seja no meu consultório, nas minhas relações, é o cuidado com o outro. Cuidado que eu falo até assim, no jeito de falar, na gentileza, no acolhimento, porque eu tenho para mim que é algo mais valioso de hoje em dia é esse amor. Tá ficando escasso, né? Então, até quando a gente se depara com isso, a gente se assusta. Recentemente, final de semana, assim, eu e meu esposo tem pouco tempo, assim, o lazer de uma família típica é muito baixo, muito baixo. E nós saímos, e quando nós saímos, o que nós fazemos? Geralmente a gente gosta de ir no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente já sabe como é o atendimento, nós já sabemos que nós vamos ser acolhidos, que vai ter respeito, e aí a gente foi e mudou de lugar. Adivinha? Péssimo atendimento. A gente já faz de tudo, rede de apoio para conseguir. A gente pegou, olhou para a cara do outro, vamos embora daqui? Vamos, na hora. Porque assim, e é uma coisa que a gente sempre repara, Jéssica, como que a gente foi atendido, se a gente puder honrar, dar algum valor simbólico para a pessoa que a gente que atende nós fazemos isso, principalmente por conta do acolhimento, né? Da gentileza. O acolhimento, o amor está sendo algo que tem constrangido as pessoas. Era para ser algo comum. Mas quando acontece, tipo, quando o paciente chega no meu consultório, geralmente já, mesmo que a primeira vez, eu já vou abraçando. E eu percebo que às vezes a pessoa fica bem em choque, assim, sabe? Uma vez uma paciente falou, ela me abraçou e falou, mas tinha tanto tempo que alguém não me abraçava. Eu nunca esqueci, sabe, daquela fala. E eu sempre, desde quando eu comecei a atender, sempre foi na pandemia, eu sofri muito. Porque, tipo, o paciente chegava a fazer assim, sinta-se abraçado. Então eu escrevia, tipo, um bilhetinho, assim. Esse é meu gesto de te dar um abraço. Porque é uma característica, né, minha, para a pessoa se sentir acolhida. Eu acho que isso faz muita diferença. Exato, exatamente. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito quando as mães recebem o diagnóstico. Eu falei, quando eu recebi o diagnóstico, eu queria sentir um abraço. Eu tive o abraço do meu esposo, porque não tinha fechado, mas estava muito claro a partir de uma conversa com a coordenadora da escola do meu filho, do Titi. E eu recebi o abraço dele. E quando eu falei para uma amiga, que era a única colega, que era a única que eu sabia que tinha uma criança autista, ela falou, Lídia, eu queria estar aí para te dar um abraço. Porque eu sei exatamente a dor, o desespero, a ansiedade, porque a gente não sabe o que é autismo. E aí vem um monte de coisa na nossa cabeça. Ela falou, eu queria estar aí para te dar um abraço. E eu falo isso para todo mundo, para a mãe que acaba de receber um diagnóstico. Então, é a mesma coisa. Quando alguém recebe uma notícia que não é esperada, sabe? Sim. Apenas abraça. Às vezes a gente fala asneira na hora, sabe? Que não é para falar e não por não saber o que falar. Às vezes cabe a gente só abraçar, só acolher e ficar quieta, um ombro, falar assim. O abraço cura mais que 1000 palavras. Exato. Então, esse acolhimento é extremamente importante. Extremamente importante. Bom, então, assim, queria te agradecer mais uma vez, agradecer seu tempo. Que Deus abençoe o seu trabalho, né? Porque é tão importante. E o trabalho individual, esse acolhimento, esse abraço com as pessoas,
é extremamente importante. Eu não sei como que o digital vai fazer isso para ampliar, para escalar. Eu acredito que não tem como, porque a gente é individual, né? Isso Aquele vai olho ficar para no olho, presencial. É o que não vai ter inteligência artificial que que possa vai ter alterar. isso, Nada né? vai Não tem alterar. como escalar isso. É no 1 a 1, é a pessoa indo no consultório. E eu queria que você falasse sobre suas redes, como te procurar, falar onde você atende, se atende tem algum processo de atendimento online, porque tem muitas Sim. pessoas que nos assistem de fora, não é aqui de Campo Grande. Então, se você tem algum tipo de atendimento online, algum tipo de consultoria, como que você Eu atende? Fala pra tenho gente. consulta presencial aqui em Campo Grande, que eu atendo na Rua Antônio Meira Coelho, próximo ao Colégio Auxiliadora, que é o presencial. Também faço atendimento, consulta online, a gente consegue fazer tudo do mesmo jeitinho que faz presencial, também conseguimos fazer online. Estou sempre aqui no Instagram, nesse aqui, @jessicaalves.af. Então podem falar comigo sempre que precisar, tirar dúvida. Às vezes quero marcar uma consulta, não lembro o número do consultório de cabeça agora, mas no link da Bio tem o link Tem que os fala com a dados. Ana, a minha secretária. Ela, inclusive, é treinada para ter o acolhimento, assim como eu prezo também. Então, ela é bem amorosa. Recebo muitos elogios do atendimento dela, dessa questão de ser amorosa. E também sempre pode me chamar aqui no direct, se precisar, eu estou sempre por aqui para responder também. Perfeito, joia. Bom, recados importantes. Além de seguir a Jéssica, seguir aqui o Mundo Atípico, se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente está entregando algo de muito valor e queremos cada vez mais continuar com o projeto, inclusive os Vozes Mundo Atípico Day, indo nas clínicas de aba aqui em Campo Grande. Semana que vem, quinta-feira, tem live novamente. Assim que possível, nós vamos divulgar quem vai ser os nossos convidados no próximo mês. Se entrar também na nossa comunidade, porque lá você não vai perder nada, nenhuma live, comunicação e tudo que a gente está programando para o próximo mês agora, outubro, para todo mundo que está lá dentro da nossa comunidade. Então, queria agradecer você Eu novamente, que Jéssica. Deus agradeço. Muito abençoe obrigada pelo e convite. que você multiplique seu conhecimento e ajude muitas Amém. pessoas cada vez mais. Tá bom? Muito obrigada. Amém. Eu que Um agradeço. beijo. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.